Bom dia, amadas de Cristo. Graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Está se preparando para ir trabalhar ou já está levantando para fazer as coisas em casa? Não importa o que seja, que Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França e esse é o momento da oração da manhã. Amém? Vamos lá, então? Olha só, você já está inscrito aqui no canal? Já? Que bom que você está inscrito. Se você realmente está inscrito, então eu vou pedir para você um favor. Dá um like aqui nesse vídeo, tá bom? E aí, depois que você vê, já compartilha ele com outras pessoas. Vamos deixar que as pessoas sejam edificadas também através da palavra de Deus. E se você é nova no canal e não está inscrita, amém, amada. Seja bem-vinda mais uma vez e eu já quero pedir, inscreva-se aqui. Em nome de Jesus, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, clique em todas para que o YouTube entenda que você deseja receber a notificação, porque eles notificam você quando chegar um vídeo novo, aí você não vai perder nada, vai estar a par de todo o conteúdo do canal, e todas as vezes que tiver um tempinho já vai ouvindo a palavra de Deus, tá bom? E, é claro, não esquece de dar um like aqui, ok? Glória a Deus. Amadas, que eu sempre faço alerta para as irmãs, para todo o povo de Deus, povo de Deus. Eu vou ouvir, quando der, quando tiver um tempinho. Não é quando você tiver um tempinho. Entenda que a palavra de Deus, ela tem que ter prioridade, ela tem que estar dentro da sua rotina. Inclua a palavra de Deus na sua rotina. Tenha um tempo com Deus de qualidade. Então não deixe assim quando sobrar. Com Deus não é sobra, hein? Você já deve saber disso, né, irmã? Não é sobra, você deve ter um tempo estipulado para você passar com Deus, para que você realmente possa criar vínculos com o teu Criador. Amém? Glória a Deus. Vamos então agora na oração da manhã. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos consagra, por mais um dia que o Senhor entrega nas nossas mãos com uma página em branco, para que nós venhamos fazer o nosso melhor, para que o Senhor venha manifestar a Tua vontade, a Tua autoridade em nossas vidas. Meu Deus, nós já te agradecemos, pedimos ao Senhor direção e é claro, meu Deus, revela uma palavra para nós, Senhor, entrega para nós através da Sua palavra a instrução para que esse dia continue sendo abençoado e na Sua presença, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, com Teu poder e autoridade, que não fale nada de mim, mas que eu esteja de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Nós já consagramos o nosso dia ao Senhor, mas vamos receber a instrução dele para esse dia, que é a palavra. Vamos lá? Olha só. Lucas 19, tá? Vai lá no livro de Lucas, o capítulo é 19. E o versículo é 5 e 6. Lucas 19, 5 e 6. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Desculpa. Amados, povo de Deus. Essa manhã o Senhor nos traz uma palavra que quer dizer o seguinte para você: se apresse. Se apresse. Muitas vezes nós estamos numa busca para resolver tanta coisa e a gente começa a pedir para Deus: Senhor, faz a sua vontade, Senhor, entra com provisão, Senhor, muda, Senhor, faz, Senhor, isso aqui. Você começa a pedir. Só que tem uma hora que você tem que parar de pedir e se apressar em colocar à disposição de Deus. O problema de muitas pessoas é que elas se perdem na situação e na petição. E não para ouvir Deus, para ver os sinais de Deus. Às vezes Deus está te dando já a direção. Ó, para e olha para mim. Porque o que aconteceu aqui? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, era um cara que ninguém queria saber dele, ele era temido porque ele já tinha uma fama, ele roubava as pessoas, né? Ele superfaturava em cima dos impostos, então ele roubava as pessoas, então todo mundo já olhava ele com maus olhos. Só que ele começou a ouvir falar de Jesus, porque, gente, Jesus, o Espírito de Jesus constrangia as pessoas assim, ó, a longa distância. É como se, até hoje ele faz isso, é como se aonde Jesus está,
o cenário, ele começa a ser, é como se fosse a nuvem de glória. Pronto, é a nuvem de glória de Jesus. E ele começou a sentir aquela nuvem de glória. Um dia era uma coisa que Jesus fazia, outro dia era outra coisa, e aquilo foi entrando nele. Quando ele viu então que Jesus ia passar, ele sentiu aquela glória de Deus sobre Jesus, e aí ele sentiu o desejo de ver Jesus. E aí ele subiu, porque ele era de pequena estatura, e ele subiu na árvore. Então quando Jesus viu ele, aquele desejo não era propriamente ele, eu quero conhecer Jesus, era o Espírito dele clamando pela água da vida, sedento de conhecer Deus. Então Deus falou para ele: desce daí que me convém hoje passar a noite na sua casa. E aquele era o momento que Deus ia usar para entrar na vida de Zaqueu. E ele estava sedento. Zaqueu era o cara improvável, que ninguém acreditaria que ele fosse realmente ceder à nuvem de glória de Deus. Mas ele cedeu. Porque Deus confunde mesmo as pessoas. Porque se eu olhasse para o histórico dele, fala: ih, isso aí tá só fingindo. Ele quer fazer média. Mas não, ele se converteu. Houve conversão. Só que houve conversão porque ele se atentou, ele não ficou distraído com a imagem de Jesus, só de conhecer, que ele queria conhecer Jesus. Não, na hora que Jesus falou: desce daí e apressa-te, porque tem hora que você precisa ter pressa na presença de Deus. E tem hora, você pede, na hora que Deus te dá um negócio, você já tem que pegar e fazer, já tem que pegar, e resolver. Então talvez hoje, olha, presta atenção, talvez o dia de hoje, que já está iniciando, Deus vai te dar situações para você se apressar e fazer o negócio acontecer. E é importante que você esteja vendo Jesus. E como que você vê Jesus? Se você buscar. Porque inconscientemente, o ato que ele fez de subir na árvore, ele fez um sacrifício, ele estava buscando a presença de Deus sem saber. Mas você não, amado, você não, amada, você já sabe que você precisa buscar a presença de Deus. Se você buscar, você vai vê-lo e você vai ouvir ele falar: apressa-te, porque estou colocando sobre a sua mão agora uma determinada condição para você resolver aquilo que você precisava resolver. Então, não acha que Deus vai ficar mandando as coisas assim, Não, gente, é ter busca com Deus, acreditar, porque a gente sabe da necessidade. A gente sabe. O problema de muito crente que não consegue alcançar as coisas é saber da necessidade, mas achar que só Deus que tem que vir. Não. Você tem que buscar. Aqui você entende que Zaqueu inconscientemente ele estava seguindo o desejo do Espírito, porque o nosso espírito ele foi gerado para adorar o Espírito Santo de Deus, para adorar ao nosso Deus. Ele foi gerado para Deus, ele não foi gerado para outra finalidade. Então, quando ele viu que Jesus estava se aproximando, o espírito dele ansiava. É que tem gente que luta, entendeu? Luta com o próprio espírito para permanecer no lugar que quer ficar a carne. Quantas vezes Deus te mostrou que estava chegando e o seu espírito ansiando, e você lutou, você não se apressou, você não buscou. Porque quando ele sentiu que Jesus estava chegando, ele viu que Jesus estava chegando, o espírito dele queria ver Jesus, o que ele fez? Ele foi daquela busca. O ato dele subir na árvore, ultrapassar o limite físico dele. Olha a busca que ele fez. E é isso, talvez o que está faltando para você romper em Deus é essa busca. Mas busca com intensidade e busca com o objetivo de alcançar o coração de Deus e não de fazer moeda de troca com Ele. Tá? Eu vou buscar Deus para Ele me dar isso. Não. A busca, ela tem que ter uma única intenção: suprir aquilo para qual Deus te gerou, que foi para que você venha se submeter a Ele, para que você venha reconhecê-lo, para que o teu espírito entre em comunhão com o Espírito Santo dele. E não para fazer moeda de troca. Não, eu vou buscar Deus porque eu preciso disso. Porque as pessoas buscam Deus por interesse.
Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha o respeito, porque as pessoas respeitavam ele, não porque ele era uma pessoa respeitável, respeitavam ele que tinha medo dele, porque ele era cobrador de impostos, porque ele tinha autoridade naquela região, ele tinha grana porque ele passava a perna nas pessoas, ele superfaturava em cima dos impostos, ele era temido porque a cobrança de impostos tinha o aval dos soberanos e ele tinha a guarda a favor dele, então as pessoas temiam ele. Então, assim, humanamente falando, ele não precisava recorrer a Deus. Então, ele não procurou a Deus com intenção de, tipo assim, me cura, porque ele não estava doente. Ele estava doente da alma, do espírito, porque uma pessoa doente de espírito é que faz o que ele fazia. Só que como a iniquidade, ela cauteriza a visão, a alma da pessoa, então ele não tinha como enxergar isso. Só que o espírito dele clamava por uma presença que somente a de Jesus é que podia sanar. Então, no momento em que ele viu que Jesus ia passar, ele sentiu a curiosidade, mas não era curiosidade, era o espírito clamando pela presença de Jesus. E aí ele obedeceu, ele subiu, ele foi além ele fez um esforço físico que ele não faria em outra situação, porque ele não precisava. Mas ele foi além da estatura dele, da condição humana dele. Ele fez um esforço para buscar a face daquele que ia trazer para ele a libertação que ele precisava. Daquele espírito de corrupção que ele carregava, que defraudava as pessoas, que mentia, que enganava. E ele foi liberto, porque ele buscou, ele não tinha intenção. Eu vou ver Jesus, que eu quero ver se ele me vê, porque se ele me vê, o que vai acontecer? Ele vai vir falar comigo, eu vou chamar ele, Jesus, vem jantar na minha casa, que eu vou te oferecer um melhor jantar, e lá tem de tudo para comer, do bom e do melhor, aí o Senhor fala de mim lá para os seus outros. Não, foi sem intenção. Então não busque o Senhor com intenção de, eu estou buscando Deus porque eu preciso disso. Não, busque o Senhor porque você reconhece nele a água da vida. Porque você precisa. E as demais coisas acontecerão. E os caminhos serão abertos e o Senhor te direcionará para o caminho que o leva até encontrá-lo de fato e de verdade. Porque antes de você encontrar Jesus de verdade, muita coisa ele precisa consertar em você. Aliás, Deus está me corrigindo, porque antes de você alcançar aquilo que você quer em Cristo, você precisa estar encontrada com Jesus de fato, para que a transformação ocorra. Porque a transformação só ocorre quando a gente encontra Jesus de verdade. E sem intenção, sem fazer moeda de troca. Não adianta você querer ficar barganhando com Jesus, isso não cola. Ele já sabe a intenção do seu coração. Então você precisa tratar aqui, mudar aqui, para que as coisas com Deus comecem a fluir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Recebeu? Eu sei que às vezes a palavra é dura. É dura para você, é dura para mim, é dura para todo mundo. Porque todo mundo é pecador. Tem nenhuma aqui que, eu sou perfeita. Já pecou só de falar que é. Mas é essa palavra que é constante. Porque aí quando a gente realmente desarma para receber, aí Jesus entra. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia ricamente abençoado. Bora obedecer? Bora buscar Deus sem barganha? Vai dar certo, acredita. Beijo no seu coração, graça e paz.